Saudações a todos, vamos dar início a mais uma aula focada em estudar a teoria quântica de campos e agora na aula número 18, aula esta dedicada a dar prosseguimento e continuidade à apresentação introdutória sobre o modelo padrão de física de partículas elementares. Muito bem. Nós falamos durante a aula imediatamente anterior a essa que quarks e leptons são caracterizados como partículas do tipo reais, ao passo que bósons, os quais atuam como mediadores das interações de campo quântico, em geral, salvo exceções, situações de exceção, são tratados como partículas do tipo virtuais. Sobre partículas virtuais, ao longo do curso de Teoria Quântica de Campos, nós melhor estudaremos e tentaremos melhor compreender e entender sobre partículas quânticas do tipo virtuais. Então, agora, uma outra importante observação que deve ser aqui registrada é de que as interações fundamentais ocorrem de modo que as partículas interagentes trocam, por assim dizer, outras partículas entre si. Então nós temos fótons, e esses fótons são as partículas de interação entre as partículas interagentes. Então nós temos, se supusermos duas estruturas materiais dotadas de massa e de carga elétrica, estas, tal como por exemplo dois elétrons, ou um elétron e um próton, por exemplo, estas cargas trocam partículas mediadoras da interação de campo quântico denominada fótons. Então esses fótons estão associados à interação eletromagnética. A interação eletromagnética entre duas partículas interagentes. Essas partículas interagentes são as partículas dotadas de massa e de carga elétrica, trocando fótons entre si, e a troca de fótons é efetivamente a ação quântica, a ação física, a ação quântica que, por assim dizer, faz existir ou garante a existência da tal interação eletromagnética no âmbito quântico. Então nós temos fótons associados à interação eletromagnética. Recordando que nós temos o eletromagnetismo clássico, o qual obedece a uma teoria clássica de campos, e o eletromagnetismo quântico, a eletrodinâmica quântica, a qual obedece a uma teoria quântica de campos. Então aqui a interação eletromagnética no âmbito de campo quântico, no conceito, ou sob um conceito de campo quântico, interação eletromagnética. Gluons estão associados à interação nuclear forte. As partículas W-, W+, e Z0 estão associadas à interação nuclear fraca. E o graviton está associado à interação
tipo gravitacional, no âmbito da gravitação quântica e não da gravitação clássica, da gravitação quântica. Então, as interações fundamentais ocorrem de modo que as partículas interagentes trocam entre si outras partículas. Quais são essas outras partículas que são trocadas entre as partículas interagentes? São as partículas responsáveis pela interação do campo quântico, pois a interação ocorre sob efeito de um campo quântico. Esse campo quântico pode ser o campo eletromagnético, no âmbito do campo, sob contexto de campo quântico, o campo quântico associado à interação nuclear forte, o campo quântico associado à interação nuclear fraca e o campo quântico associado à interação gravitacional, contanto que essa interação gravitacional esteja associada a uma gravitação quântica, onde nós temos o gráviton. O gráviton é a partícula, essa outra partícula que troca ou que faz existir, o que promove, o que gera a interação quântica entre as partículas interagentes. Então, o graviton está associado à interação gravitacional no âmbito da gravitação quântica entre duas estruturas dotadas de massa, ao passo que as partículas bóson W-, bóson W+, e bóson Z0 estão associadas à interação nuclear fraca. Os gluons também são bósons responsáveis pela mediação, né? São as partículas que geram a interação entre duas estruturas interagentes no contexto da interação nuclear forte. E, por fim, os fótons são partículas de interação de campo quântico eletromagnético responsáveis aí por transmitir a interação eletromagnética entre duas cargas elétricas dotadas de massa, de carga elétrica, ou seja, duas cargas elétricas interagentes. Então vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito bem, obrigado.